Capítulo 28. Uma desventurada donzela dos lírios. Sem dúvida, você deve ser Elaine, Anne, exclamou Diana. Eu nunca teria coragem de flutuar ali. Nem eu. Não me importo em andar de bote quando estamos 2 ou 3 de nós e podemos ficar sentadas. Assim é divertido. Mas deitar e fingir que estou morta? Eu simplesmente não poderia. Certamente morreria de medo, completou Ruby Gillis com um calafrio. Acho muito romântico, mas sei que eu não conseguiria ficar parada. Levantaria a cabeça toda hora para ver onde estava e se não estava indo muito longe. E você sabe, Anne, isso estragaria o efeito, admitiu Jane Andrews. Mas é tão ridículo ter uma Elaine ruiva, queixou-se Anne. Não tenho medo de entrar no bote e adoraria ser Elaine, mas ainda assim é ridículo. Ruby tem que representá-la, pois é tão linda quanto ela e tem longos cabelos dourados, vocês sabem. Elaine tinha todo o seu cabelo louro flutuando na correnteza. E Elaine era a donzela dos lírios. Então a ruiva não pode ser a donzela dos lírios. Sua compleição é tão bela quanto a de Ruby, e seu cabelo está muito mais escuro do que costumava ser antes de cortá-lo, disse Diana ansiosamente. Oh, você acha mesmo? Perguntou Anne, corando graciosamente com prazer. Eu tinha percebido, mas nunca me atrevi a perguntar a ninguém, por medo de que me falassem que não estava. Acha que essa tonalidade pode ser chamada de castanho avermelhado, Diana? Sim, e acho que está muito bonito, reforçou a amiga, olhando admirada para os sedosos cachos curtos que coroavam a cabeça de Anne, mantidos no lugar por uma bonita fita preta de veludo com um laçarote. Elas estavam em pé na margem da lagoa, abaixo de Orchard Slope, a partir de onde se estendia um pequeno promontório, contornado por bétulas. Em seu extremo, havia uma plataforma de madeira que adentrava a água como um trapiche, sendo conveniente para pescadores e caçadores de patos. Ruby e Jane estavam passando aquela tarde de verão com Diana, e Anne tinha vindo brincar com elas. Naquele verão, Anne e Diana tinham empregado a maior parte do tempo livre brincando ao redor da lagoa. O descanso silvestre era coisa do passado. Na primavera, Mr. Bell havia cortado impiedosamente o pequeno círculo de árvores em seu pasto. Anne se sentara e chorara entre os tocos de madeira, não sem deixar de perceber o acontecido como uma situação romântica, mas tinha sido rapidamente consolada, pois, apesar de tudo, como ela e Diana diziam, moças de 13 anos, quase chegando aos 14, estavam muito grandes para diversões tão infantis como brincar de casinha, e havia esportes mais fascinantes a serem descobertos na lagoa. Era esplêndido pescar trutas sobre a ponte e as meninas aprenderam a remar no pequeno bote de fundo plano que Mr. Barry mantinha para caçar patos. Foi ideia de Anne dramatizar Elaine. Elas haviam estudado o poema de Tennyson na escola no inverno anterior, pois o superintendente de educação determinara-o para a disciplina de estudo da língua inglesa em todas as escolas da ilha de Prince Edward. Elas tinham analisado palavra por palavra e decomposto o longo poema em pequenas partes. E era impressionante que ainda tivesse restado algum sentido para elas, mas ao menos a bela donzela dos lírios, Lancelot, Guinevere e o rei Arthur haviam se tornado pessoas muito reais, e Anne estava consumida por uma secreta lástima por não ter nascido em Camelot. Aqueles dias, ela dizia, eram muito mais românticos do que o presente. O plano de Anne foi saudado com entusiasmo. As meninas descobriram que se empurrassem o bote na beira d'água, ele passaria à deriva com a correnteza por baixo da ponte e finalmente encalharia contra o outro promontório, em uma curva da lagoa. Fizeram este caminho muitas vezes e nada poderia ser mais apropriado para dramatizar Elaine. Bem, eu serei Elaine, disse Anne, concordando com relutância, pois apesar de lhe agradar a ideia de representar a personagem principal, ainda assim seu senso artístico exigia aptidão física, e sentiu que suas limitações tornavam isto impossível. Ruby, você deve ser o rei Arthur e Jane será Guinevere. E Diana deve ser Lancelot.
Mas primeiro vocês terão que representar o pai e os irmãos. Não podemos ter o velho servente mudo, pois não há lugar para 2 pessoas no bote quando uma delas está deitada. Devemos cobrir toda a extensão da barca com a mais fúnebre tapeçaria. Aquele velho chale preto de sua mãe vai ser perfeito, Diana. Tendo sido trazido o chale, Anne estirou-o no bote e então se deitou por cima, com os olhos fechados e as mãos cruzadas sobre o peito. Oh, ela realmente parece estar morta! Ruby Gillis sussurrou nervosa, observando a serena e pálida fisionomia sob as trêmulas sombras das bétulas. E isso me faz ficar com medo, meninas. Vocês acham certo atuar assim? Mrs. Lynde diz que toda dramatização é abominável. Ruby, você não deve falar sobre Mrs. Lynde, retrucou Anne severa. Vai estragar o efeito, porque isto aqui se passa centenas de anos antes de Mrs. Lynde ter nascido. Faça os preparativos, Jane. É ridículo Elaine estar falando quando deveria estar morta. Jane se ergueu para a ocasião. Não havia nenhum tecido de ouro para a mortalha, mas um velho protetor de piano de crepe japonês amarelo foi o excelente substituto. Um lírio branco não pôde ser encontrado, mas o efeito de uma longa flor de íris azul, colocada em uma das mãos cruzadas de Anne, era tudo o que poderiam desejar. Agora ela está pronta, concluiu Jane. E devemos beijar seu rosto tranquilo. Diana, você diz: Irmã, adeus para sempre. E Ruby, você diz: adeus, doce irmã. Ambas o mais triste que puderem. Anne, pelo amor de Deus, sorria um pouco. Você sabe que Elaine jazia como se estivesse sorrindo. Assim está melhor. Agora, empurrem o bote. O bote foi devidamente empurrado, e nesse processo, roçou na ponta de uma velha estaca de amarrar barcos que estava submersa. As meninas esperaram o suficiente para ver o bote tomar a correnteza e rumar para a ponte, antes de cruzarem os bosques pela estrada e até chegarem ao promontório inferior onde, tal como Lancelot, Guinevere e o rei, elas deveriam estar prontas para receber a donzela dos lírios. Por alguns minutos, Anne, vagarosamente deslizando pela correnteza abaixo, desfrutou ao máximo do romance da situação. Então, algo nada romântico aconteceu. O bote começou a encher de água. Em pouco tempo, Elaine teve de se levantar, puxar a mortalha de ouro e a tapeçaria fúnebre e contemplar pasmada uma grande abertura no fundo da barca, por onde entrava literalmente uma torrente de água. Aquela estaca pontuda na margem havia arrancado a quilha da embarcação. Anne não sabia o que tinha acontecido, mas não levou muito tempo para entender que estava em perigo. Nesse ritmo, o bote se encheria e afundaria antes de poder alcançar a outra margem. Onde estavam os remos? Haviam ficado na margem. Anne soltou um gritinho ofegante que ninguém escutou. Estava branca até os lábios, mas não perdeu seu autocontrole. Havia uma chance. Uma única chance. Eu estava terrivelmente assustada. Anne contou a Mrs. Allan no dia seguinte. E parecia que demoraram anos para o barco chegar até a ponte, e a água subindo a todo momento. Eu orei, Mrs. Allan, sinceramente. Mas não fechei meus olhos para orar, pois sabia que a única maneira de Deus me salvar era eu fazer o bote flutuar até bem perto de um dos pilares da ponte, para que eu subisse por ele. A senhora sabe que os pilares são somente 3 troncos velhos de árvore, que possuem muitos nós e galhos. Era apropriado orar, mas eu tinha que fazer minha parte observando, e sabia disso muito bem. Somente disse uma e outra vez: querido Deus, por favor, apenas me carregue para perto daquele pilar e eu farei o resto. Diante de tal circunstância, a senhora não pensa muito em uma oração floreada. Mas a minha foi respondida, pois a barca bateu contra um dos pilares por 1 minuto e eu joguei o chale e o lenço sobre meus ombros e me agarrei a um grande galho providencial. E ali estava eu, Mrs. Allan, agarrada àquele velho pilar escorregadio, sem jeito de ir para cima ou para baixo. Era uma posição muito pouco romântica. Mas não pensei nisso na hora. Não se pensa muito em romantismo quando acaba de escapar de uma tumba aquática. Fiz uma oração de agradecimento e então coloquei toda a minha atenção em me segurar forte,
pois sabia que provavelmente dependeria de ajuda humana para voltar à terra firme. A barca passou pela ponte e logo afundou no meio da corrente. Ruby, Jane e Diana, que já esperavam no outro promontório, viram a embarcação desaparecer diante de seus olhos e não tiveram dúvidas de que Anne havia afundado junto com ela. Durante um momento ficaram imóveis, geladas pelo terror perante a tragédia. Então, gritando com todas as forças de seus pulmões, correram pelo bosque, sem parar para olhar para a ponte enquanto cruzavam a estrada principal. Anne, agarrando-se desesperadamente ao seu apoio precário, viu as silhuetas das amigas e escutou seus gritos. A ajuda chegaria em breve, mas enquanto isso, sua posição era muito desconfortável. Os minutos se passaram, cada um deles parecendo uma hora para a desventurada donzela dos lírios. Por que não vinha ninguém? Onde haviam ido as meninas? E se todas elas tivessem desmaiado? E se ninguém viesse? E se ela ficasse muito cansada ou tivesse cãibra e não pudesse mais se segurar? Anne olhou para as perversas profundezas verdes abaixo, longas sombras vacilantes, e estremeceu. Sua imaginação começou a sugerir todo tipo de pavorosas possibilidades. Então, exatamente quando pensou que realmente não poderia mais suportar a dor em seus braços e pulsos, por nem um minuto a mais, Gilbert Blythe passou remando pela ponte do barquinho de Harmon Andrews. Gilbert olhou para cima e, para sua total surpresa, contemplou um rostinho branco e com expressão de desprezo encarando-o furiosamente com grandes e assustados olhos cinzentos. Anne Shirley? Que raios você está fazendo aí? Ele exclamou. Sem esperar uma resposta, acercou-se do pilar e estendeu a mão. Não podendo evitar, Anne agarrou-se à mão de Gilbert Blythe e saltou para o barquinho, sentando-se na popa, suja e furiosa, com os braços ocupados com o chale e o crepe encharcados. Por certo, era extremamente difícil conservar a dignidade em tais circunstâncias. O que aconteceu, Anne? Perguntou Gilbert, tomando os remos. Estávamos encenando Elaine, explicou Anne friamente, sem mesmo olhar para seu salvador. E eu tinha que deslizar para Camelot com a barca, digo, o bote. O bote começou a encher de água e eu subi no pilar. As meninas foram buscar ajuda. Seria gentil bastante para me conduzir até a margem? Gilbert amavelmente a conduziu até a margem, e Anne, desprezando a assistência, saltou com agilidade na areia. Estou muito agradecida, disse com arrogância enquanto dava as costas. Mas Gilbert também tinha saltado do barco e a deteve pelo braço. Anne, ele falou rapidamente, olha aqui. Não podemos ser bons amigos? Estou muito arrependido de ter feito chacota do seu cabelo naquele dia. Não pretendi ofendê-la, era só uma brincadeira. Além disso, foi há tanto tempo. Acho seu cabelo muito bonito agora. Acho mesmo. Vamos ser amigos. Por um momento, Anne hesitou. Debaixo de todo o seu orgulho ferido, ela teve uma estranha consciência despertada de que a expressão meio tímida, meio ansiosa nos olhos castanhos de Gilbert era algo muito bom de se ver. Seu coração deu uma batida rápida e esquisita, mas a amargura do antigo ressentimento prontamente endureceu a vacilante determinação. A cena de 2 anos atrás brilhou em sua memória, tão vívida como se tivesse acontecido ontem. Gilbert a chamou de cenoura e lhe trouxe desgraça diante de toda a escola. Seu ressentimento, que para outras pessoas poderia parecer ridículo, aparentemente não estava nem um pouco dissipado e suavizado pelo tempo. Ela odiava Gilbert Blythe. Nunca o perdoaria. Não, disse friamente. Nunca serei sua amiga, Gilbert Blythe. Não quero ser. Está bem. Gilbert saltou para dentro de seu esquife, corado pela ira. Nunca mais pedirei para ser seu amigo, Anne Shirley. Não me importo. Ele se distanciou rapidamente com rápidas remadas e Anne subiu o íngreme caminho cheio de samambaias abaixo dos bordos. Ela ergueu a cabeça, mas percebeu um estranho arrependimento. Quase desejava ter respondido de modo diferente para Gilbert. Certamente ele a havia ofendido terrivelmente. Mas ainda assim, em suma, Anne pensou que seria um alívio se sentar e chorar, pois o susto e a dor das cãibras faziam com que sentisse chateada.
No meio do caminho, encontrou Jane e Diana, correndo de volta para a lagoa, recém-saídas de um estado de frenesi. Não haviam encontrado ninguém em Orchard Slope, pois os pais de Diana estavam fora. Ali, Ruby Gillis se entregara à histeria e fora deixada para se recuperar, enquanto Jane e Diana correram pela floresta assombrada, cruzando a ponte de troncos até Green Gables. Também não encontraram ninguém lá, pois Marilla tinha ido a Carmody e Matthew estava colhendo feno nos campos. "Oh, Anne!" exclamou Diana ofegante, abraçando-se ao pescoço da amiga e soluçando de alívio e alegria. "Oh, Anne, nós pensamos... Você tinha afogado e nos sentimos como assassinas, porque a forçamos a ser Elaine. E o Ruby está histérica. Oh, Anne, como escapou?" "Eu me agarrei a um dos pilares", explicou a fatigada Anne. "E Gilbert Blythe aproximou-se com o bote de Mr. Andrews e me trouxe até a margem." "Oh, Anne, que esplêndido da parte dele! Ora, isto é tão romântico!" disse Jane, enfim encontrando fôlego suficiente para falar. "Certamente você vai falar com ele depois disso." "É claro que não vou!" respondeu Anne, abruptamente com um retorno momentâneo de seu antigo espírito. "E nunca mais quero ouvir a palavra romântico de novo, Jane Andrews. Sinto muitíssimo que tenham ficado tão assustadas, meninas. A culpa é toda minha. Estou certa de que nasci sob uma estrela de má sorte. Tudo o que faço coloca a mim mesma ou aos meus amigos queridos em confusão. Perdemos o bote de seu pai, Diana, e tenho o pressentimento de que não poderemos mais remar na lagoa." O pressentimento de Anne provou ser mais certeiro do que são os pressentimentos em geral. Grande foi a comoção na casa dos Barry e dos Cuthbert quando os acontecimentos da tarde se tornaram conhecidos. "Você nunca terá algum juízo, Anne?" reclamou Marilla. "Oh, sim. Acho que terei, Marilla", respondeu Anne otimista. Um bom choro proporcionado pela grata solidão do quartinho do lado leste do sótão tinha aliviado seus nervos e restaurado seu ânimo. "Acho que as perspectivas de me tornar sensata estão mais brilhantes do que nunca." "Não vejo como podem estar", disse Marilla. "Bem, tenho aprendido uma nova e válida lição todos os dias. Desde que cheguei a Green Gables, tenho cometido erros, e cada um deles tem ajudado a me curar de alguma grande limitação. O caso do broche de ametista me curou de ficar mexendo nas coisas que não me pertencem. O erro da floresta assombrada me ensinou a não deixar minha imaginação tomar conta de mim. O bolo de linimento me curou da falta de atenção ao cozinhar. Tingir meu cabelo me curou da vaidade. Nunca penso sobre meu cabelo ou meu nariz agora. Pelo menos não tão frequentemente. E o erro de hoje irá me curar de ser tão romântica. Cheguei à conclusão de que é inútil tentar ser romântica em Avonlea. Provavelmente era mais fácil na cidade de Camelot, cercada de torres centenas de anos atrás. Mas os romances não são apreciados agora. Estou certa de que muito em breve verá em mim um grande progresso nesse aspecto, Marilla." "Espero que sim", comentou a cética Marilla. Mas Matthew, que estava sentado em silêncio no seu canto, pôs a mão no ombro de Anne quando Marilla havia saído. "Não abandone todo o seu romantismo, Anne", ele sussurrou timidamente. "Um pouquinho sempre é bom. Não muito, é claro. Mas guarde um pouquinho, Anne. Guarde um pouquinho."